E chegou aquele momento do programa Elga e Você que a gente adora, né? Porque vem cheio de ferramentas e ensinamentos com ele, Carlos Cantelo, sempre aqui juntinho com a gente no programa Elga e Você, sempre trazendo só coisa boa. Carlos, obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço essa oportunidade, a você, aos nossos telespectadores. E hoje o universo conspirou, não é? Nós tudo de verde. É verdade, né? Olha, mais uma vez mostrando que a sintonia aqui é muita, não é verdade? Não é combinado. E já aconteceu várias vezes, né? Com certeza, é bom trazermos ao conhecimento do telespectador. Não é combinado, viu, minha gente? Não é combinado. Carlos, e aí, já recuperou as energias do carnaval? Pós-carnaval, né? Pós-carnaval. Como é que eu posso te falar? Foi mais tranquilo, foi mais light. Eu sei, você relaxou, né? Bastante, passeou, mas de uma forma descansando a mente e o corpo, não cansando mais, né? Exatamente. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar beijos e abraços. Ai, aqui, adoro fazer isso. Telespectadores. Eu quero mandar para Caroline Tax, né? Uma pessoa que está assistindo a gente. Olha que bom. E ela confidenciou semana passada que fala dos temas, que conversa com a gente, né? Acompanha a gente e tudo mais. Ai, obrigada. É Caroline Tax. Caroline Tax. Um beijo também para você, Caroline. Pedro da IES também. Pedro. Mandando abraço para o Pedro. E para o Lucas Gomes, que acredito que a gente conversou bastante sobre várias coisas da vida e o tema de hoje foi um assunto que ele trouxe até mim, esse tema, e a gente conversou bastante e a gente vinculou algumas coisas que traz na neurociência, que traz na psicologia, e nós vamos falar hoje sobre ghosting e orbiting. Olha, traduz aí, né? Diz que já vamos de início pedir para você traduzir o que seria. É alguma coisa que está acontecendo muito no mundo, sabe? E até pesquisei, o ghosting está entre as 10 palavras mais pesquisadas no Google. E a tradução literal, né, que ghosting vem de ghost, que é fantasma, sim, são aquelas pessoas que desaparecem num relacionamento. Começam um relacionamento e some. E deixam as pessoas se envolverem nesse relacionamento e simplesmente some. Isso é muito ruim. Olha, a grande maioria das pessoas podem falar que já aconteceu em algum momento da vida, passou por essa situação. Exato. Todo mundo já passou. Exato. Acontece. Acontece e está acontecendo mais ainda? Mais ainda. Nossa. Principalmente por conta das redes sociais, porque hoje ficou muito fácil você se aproximar de uma pessoa e cancelar essa pessoa da seguinte forma: bloqueia. Simplesmente bloqueia o WhatsApp, bloqueia o Instagram, bloqueia o Facebook. Finalizar o contato com a pessoa. Finaliza o contato, a pessoa não tem mais acesso a outra pessoa e simplesmente desaparece, some. Né? Nossa, e você falou ghosting e orbiting. E orbiting. O que seria orbiting? O orbiting é aquela pessoa que pratica... Orbiting. Sim. De orbitar. Sim. É aquela pessoa que desaparece, mas não totalmente. Ela desaparece da outra pessoa, ela some da outra pessoa, mas ela curte uma foto, ela vê os stories, a outra pessoa percebe que a pessoa está ali, né? Mas não se comunica. Não se comunica e nem responde mensagens, nem fala que sim, nem fala que não. Olha, conseguiu ganhar total a minha atenção e tenho certeza que muitos telespectadores estão curiosos. E a gente pode levar isso além de relacionamento. Né? É um assunto delicado, é um assunto que está acontecendo, é inclusive muito grave, tanto para quem pratica o ghosting, para quem recebe o ghosting, e também a gente pode até levar isso para o campo profissional. Que é terrível. Eu acredito que no campo profissional você tem que finalizar as questões, entendeu? Você tem que dar uma resposta, você tem que mostrar comprometimento com aquela situação. Pois é. Sumir. Sim, acontece. Olha, se acontecer comigo, para mim, essa pessoa não tem chance jamais de fazer nenhum negócio comigo. Acontece. Então vamos lá, sabe? O ghosting, que é essa questão do desaparecer. Simplesmente cortar as pessoas. Você lembra daquela que a gente já falou, inclusive teve um programa que a gente falou das 5 dores existenciais, a gente já citou outros exemplos das dores existenciais,
né? Que é o abandono, a traição, a rejeição, a manipulação e a humilhação. Sim. Você lembra? Lembro, claro. Todos nós temos. Temos alguma dessas dores com mais ou menos intensidade. Também, só reforçando o que a gente falou no programa sobre traição, por exemplo, que muitas vezes as pessoas levam no sentido literal da palavra a que a traição é por conta de um relacionamento. Não, depende de como que a pessoa capta aquela informação. Lembra que eu falei de um caso que uma pessoa perdeu o pai morreu. Claro que eu lembro. E para o filho era uma traição. Era uma traição do pai. Porque para ele o pai tinha que crescer. Tinha aquele compromisso com ele de estar presente, de orientá-lo. Orientá-lo. E o pai morreu. E ele não perdoava o pai. Ele considerava que o pai tinha traído ele. Olha só que nível que nós podemos chegar com essas dores existenciais. Entendi. Né? E o ghosting, ele está vinculado bastante a abandono e rejeição. Isso, abandono e rejeição. No começo eu tinha falado abandono, mas a rejeição também está ali. Também. E recordando também a diferença entre abandono e rejeição, porque parecem palavras similares, realmente, não é? Elas estão ali juntas, né? Mas é diferente. São diferentes. A rejeição, eu estou junto com você, eu convivo com você e eu rejeito você, eu nego você, eu contrario você. Eu falo que você está errada, eu menosprezo a pessoa que está do meu lado. Né? Você que eu estou falando é a pessoa que está ao redor. Eu entendi. Você entendeu? Não receba isso. Jamais! Então é a pessoa que está do meu lado, né? E eu mantenho ali com o cabresto firme, eu quero aquela pessoa perto, mas eu fico pisando naquela pessoa, eu fico humilhando aquela pessoa, eu rejeito aquela pessoa junto comigo. O abandono, eu simplesmente saio de cena. Desapareço. Né? Entendeu? Por isso que vem cena mesmo. Desapareço, por isso que vem o termo de ghost, né? De ghosting, de sem fantasma. Explicação, some, simplesmente. Exato, some, desaparece. E isso não saber é muito complicado, não saber por quê. A pessoa sofre muito. Quem foi abandonada, ela não sabe nem por quê. Exato. Mas o que eu fiz? Né? Exatamente. Vamos então analisar os atores em relação a isso de uma forma também não profunda, que nem a gente fala, né? A gente aqui no programa, a gente apresenta os temas e se alguém quiser perguntar mais, a gente pode aprofundar numa pergunta específica que fica aberta aos nossos telespectadores, né? Maravilhoso. E olha que esse tema, como que eu posso falar? Ele é novo, agora, com essa terminologia, é tipo assim, é impactante. No momento atual, está acontecendo muito. Está acontecendo muito nas relações. E você eu não sei se você já falou aqui no ar agora, está acontecendo um pouquinho por causa da superficialidade das relações? Agora, nas relações no mundo digital? No mundo digital. Já acontecia no mundo físico. Já vem isso de longa data do mundo físico. Nas redes sociais está mais enfatizado, está mais recorrente. Parece também. Que está, além de fácil, normalizado isso. Bloqueou, pum. Simples. Não gostei, pum. Bloqueei. Né? Eu acordei indisposto, pum. Bloqueei. Né? E vamos analisar os lados. Quem pratica o ghosting? Por acaso, eu conversei com pessoas que praticam ghosting. Que somem? Desaparecem? Que somem e desaparecem. Sim. Para entender o que passa pelo lado... A cabeça deles? Exatamente, pela forma dele se expressar, né? Pelo comportamento dele. Às vezes, assim, eu imagino que... Às vezes, desaparecer, talvez, é a mesma relação do não conseguir dizer não. Tipo, a pessoa não consegue finalizar aquela relação, ela não consegue chegar e bater a real com a pessoa, ela prefere sumir porque ela não consegue enfrentar. Pode ser uma das opções. Das causas que ela faz isso. Mas, no caso específico, eu vou falar por qual motivo que ela pratica o ghosting. Na interpretação dela, ela prefere se afastar da pessoa, sumir da pessoa, ao ter que falar para a pessoa... Que não quer.
ao ter que falar para a pessoa, não fui com essa cara, ao ter que falar para a pessoa, você não me completa, ao ter que falar para a pessoa, não gostei do seu cheiro, não gostei do seu abraço, não gostei do seu beijo, não curti você, não é você que eu quero na minha vida, eu pensei que fosse, mas não é você. Você, sou eu. Da cabeça de quem pratica o ghosting, ela fala assim que prefere evitar que a pessoa passe por um certo processo de humilhação, entendi. Constrangimento, a pessoa já não tem uma autoestima boa, vou ainda diminuir a autoestima da pessoa, né? Que a outra pessoa consiga dar a volta por cima e interpretar que isso foi um livramento. Entendi. Na cabeça dela, simples assim. Mas é uma forma de não conseguir enfrentar a situação também, né? Exatamente. Ela não quer se indispor, talvez. Exato. Agora, o que leva a pessoa a praticar o ghosting? Né? A gente aí buscando, na experiência que a gente tem em termos de comportamento humano, quem pratica o ghosting está muito vinculado à dor do abandono. Quem abandona? Quem abandona está muito vinculado à dor do abandono. Lembra das dores existenciais que a gente está falando? Por exemplo, fui abandonado na minha vida por algum motivo, por alguma situação, eu fui abandonado por alguma coisa, eu trago aquilo para dentro quando aconteceu o fato, eu internalizo e crio um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa, quando se torna a pessoa adulta, que aquilo já está como normalizado para a vida da pessoa, o que acontece? Ela, antes de ser abandonada, antes dela ter que reviver aquela dor que ela teve de ser abandonada uma vez na vida, ela abandona. Entendi. Ela abandona. E isso passa na cabeça dela de uma forma natural. É simplesmente normal. Não consegue interpretar. Só que o processo de interpretação disso, de quem pratica o ghosting, vai ter que olhar para dentro de si e ver dentro de si a ferida que está lá, não cicatrizada, mas está lá dentro, e tocar nessa ferida, aceitar essa ferida, falar com essa ferida, conversar com essa ferida, conversar com essa dor, aceitar essa dor, que é o primeiro, colocar essa dor, inclusive essa dor para fora. Sim. E é traumatizante isso, dói. Eu acredito. Na verdade, dói para falar da dor. Dói. Adorei, dói para falar de dor. Dói. Então, de qualquer forma, o ghosting é errado. Ele está errado. Aí vamos falar na assim, sua percepção. Na minha percepção é errado, Helga. Na minha percepção é errado. A outra pessoa merece. Merece uma satisfação. Merece. Mas agora tem o lado da pessoa que sofre o ghosting. Mas então, vamos aproveitar esse gancho, deixar todo mundo curioso. Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, mas a gente já volta. Estamos de volta neste início de semana e com esse tema sensacional. Adorei a sua escolha, Campelo, porque é algo que, com certeza, como eu falei, né, muitos que estão nos assistindo já passaram de uma forma ou outra por essa situação de alguém que abandonou, sumiu, não deu satisfação. Estávamos falando no bloco anterior em relação a esse comportamento, na sua opinião, Sim. é errado, né? Você precisa ter esse enfrentamento, você precisa dar esse retorno para a pessoa? Na minha opinião, sim. Sua opinião. É um comportamento não adequado. Não né? adequado. Não, a gente fala assim, não é disfuncional. Entendi. É um comportamento disfuncional. A pessoa não está conseguindo lidar com a sua própria dor e vai... É um problema da pessoa, né? Da pessoa, Helga. Geralmente é. E sabe o que fez tanto sentido? Que eu percebo, assim, nas pessoas que praticam e os casos que você acaba tendo conhecimento, Sim. é que a pessoa que some realmente, ela tem o medo da rejeição, está nela, o medo do... Em algum momento ela passou por essa situação e talvez ela ache que é a melhor saída. Você viu o medo da rejeição, o medo do abandono. É verdade. Você... Olha, finalizamos o bloco anterior. Falando agora do lado de quem sofre o ghosting.
Sim. né? Que simplesmente se envolveu com a outra pessoa, né? E está tendo aquele processo, não vai dizer que está apaixonado, que vai casar, ou coisa parecida, mas está envolvido emocionalmente. Tem aquele relacionamento, Tem, né? exato. Que Cria tá uma Isso, expectativa. é uma expectativa, você A está outra movendo ali a sua vida. A outra pessoa deu margens para criar a expectativa. Né? Alimentou e sumiu. Mas isso é ruim Sumiu. demais. Não. Elga. Isso é ruim demais, verdade. É ruim demais, porque a pessoa, ela entra no processo de autoculpa, de querer saber o que eu fiz de errado. Eu falei pra você, o que eu fiz, né? Porque você busca, né? Fala, nossa, o que foi de errado? Porque geralmente quando você está numa relação, principalmente quando você está motivada, você realmente quer acertar, você se esforça, eu acho, para fazer tudo certo. E quando a pessoa simplesmente some, é uma frustração muito grande. Está gerando uma dor para a pessoa. Sim. Está gerando a dor do abandono. Dor do abandono. Está gerando a dor do abandono para a pessoa. Se a pessoa já foi abandonada uma vez na vida, pode estar revivendo aquilo na vida dela. E revive. Ou a pessoa que está praticando o ghosting está implantando essa dor existencial na vida da pessoa. Olha a irresponsabilidade afetiva de quem pratica o ghosting. E Elga, e não é uma coisa assim, nossa, que horror, não. Se parar para pensar, e se a gente for buscar na nossa memória, talvez talvez você, a gente já, em algum momento na nossa vida, a gente praticou o ghosting. E Campelo, o que a pessoa que passou por essa situação, que sofre o ghosting, pode fazer? Olha, que excelente pergunta, Elga. É uma das questões que vai permear muito o processo de crescimento da pessoa que está sofrendo o ghosting. Né? Porque pode acontecer da pessoa travar na vida. Tem pessoas que travam na vida e não se envolvem com outras pessoas porque desperta dentro dela vários gatilhos de abandono e não consegue. Mas uma das coisas que a pessoa pode fazer, procurar a pessoa que bloqueou, de certa forma, para ver se encontra uma resposta. Mas, Elga, da maioria das pessoas, da maioria dos processos que a gente já passou, quando consegue encontrar e quando consegue acessar a pessoa que pratica o ghosting, ela vem com uma desculpa esfarrapada. Entendi. Ela não vem com a verdade. Entendi. Ela não fala a verdade. Deve ser muito difícil ela falar a verdade. Exato, até porque a pessoa não tem condição estrutural para falar a verdade. Ela não conseguiu falar que queria terminar. E ela não vai conseguir falar a verdade. Não é verdade? Imagina explicar a verdade. Então, você que sofreu ghosting, está preparado para uma desculpa esfarrapada, para uma desculpa que não vai te agregar, te ajudar, não vai realmente te ajudar, não vai te falar assim, olha, você precisa fazer isso, sei lá você precisa trocar alguma coisa, você precisa ter um comportamento X para você desenvolver em você, para que a gente dê certo ou o próximo relacionamento dê certo. Então, na maioria das vezes não vale a pena, então? Não vai valer a pena, não vai valer a pena porque você vai ter uma resposta. Agora, se essa resposta é muito importante para você, aceite a resposta que for dada, né? Entendi. Faça que nem a pessoa que pratica o ghosting fala assim, considere que seja um livramento, né? Sim. Busque estar próximo de amigos, busque apoio, busque um apoio com psicólogos, fazendo uma terapia para trabalhar essa questão, porque pode realmente baixar a estima da pessoa. Isso é verdade. Pode baixar a estima da pessoa. Por mais que você, não, tudo bem, a vida é pra frente é que se anda, né, tal. Mas fica ali uma marquinha, né, você fala, uma situação que não foi resolvida. Planta uma sementinha. Você não resolveu aquilo. Fica algo ali, né? Fica, Elga. Pelo menos demora para você se livrar daquilo. Demora você pra se processar. livra, mas demora um pouquinho. Tem gente que não se livra. Tem gente que passa uma vida inteira e não se Meu livra. Senhor, meu porque Senhor. não tem coragem de enfrentar a dor. Entendi. Né? Tem pessoas que também acham que ir para fazer uma terapia não precisa porque não sou louco. Né? Mas não olha, preciso. É o que nós falamos aqui, né? Não existe isso. Eu acredito que a terapia, todos nós merecemos fazer. É o que a gente tem assim, ó. Está tudo bem na minha vida.
vai fazer uma terapia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, porque talvez você tudo esteja bem. estagnado na vida e não está crescendo, né? Entendi. Não está evoluindo. Ah, minha vida está equilibrada. Não existe o tal do equilíbrio, né? É o que todo mundo busca, porém... Nós somos 8 e 80 e a gente tem que vivenciar o 80 e a gente tem que vivenciar o 8, né? Que é o ser o ruinzinho e ser um bonzinho. A gente tem que vivenciar os dois lados, porque é o que nos vai nos dar instrumentos para a gente crescer, instrumentos para a gente evoluir, Entendi. inclusive instrumentos para a gente saber lidar com as situações. Perfeito. Né? E junto com o ghosting, ainda existem as pessoas que praticam o ghosting e o orbiting, Que você falou lá. que é aquela pessoa que fica Que tá e não tá, rodeando, né? Ela tá e não tá. rodeando. Ela não bloqueia você da vida dela, ela não bloqueia a tua rede social. Ela tá lá, mas ela não te responde. Você manda mensagem, ela não responde. Não responder o WhatsApp, por exemplo, é ghosting? Depende, Elga, depende. Por exemplo, tá num relacionamento afetivo, tá numa construção de um relacionamento afetivo, né? Sim. E você está construindo, despertou na pessoa um interesse, despertou na pessoa expectativas. Precisa e ter simplesmente essa relação, isso. expectativa de compromisso. De compromisso de um entendi. relacionamento. Sim. Depois a gente pode falar do campo profissional, porque existe também na parte do campo profissional. O orbiting, ele não te responde para nada, mas ele vai lá. Ele vai lá e curte uma foto sua. Ele vê os teus stories. Ele vê todos os teus stories. Ele é sádico. Ele está vinculado. Ele fica ali te nutrindo ainda, né? Além- Você fala, como assim? Tá interessado? E Voltando às dores essenciais. Além dele estar vinculado a uma dor do abandono, ou da rejeição, ou de ambos, né? Ele ainda está vinculado à dor da manipulação. Por que ele fica fazendo isso, Elga? Por N motivos. Ou porque ele gosta de fazer, ou porque ele gosta de chamar atenção, ou porque ele gosta que as pessoas gostem dele para ele... Isso, é maldade. Para ele manipular as pessoas, ou ele gosta disso porque é o seguinte, não é a pessoa que eu quero, mas deixa ali de stand-by. Entendi. Uma hora eu posso precisar dessa pessoa, uma hora que eu estiver carente, eu posso Entendi. usar essa pessoa para curar a minha carência. Sim. Tá? E fica ali, alimentando possibilidades. Só que do outro lado, a pessoa que está olhando isso, fala assim, ele está me acompanhando, ele está vendo, ele está me curtindo, ou coisa parecida. Sim. É só um tempinho, ele deve ter acontecido alguma coisa. Aí a pessoa começa a entrar no campo das desculpas. Dando desculpa para outra pessoa. E fica presa. E ela não consegue... Não se liberta. Muitas vezes, não vou falar assim que é 100%, muitas vezes a pessoa não consegue se libertar. Esse orbiting aí parece pior ainda. Pois é, que você falou, tem um traço De maldade. de maldade em cima disso, né? E acontece muito também. Acontece. E Elga, tanto o Ghost como o Orbit parece que foi normalizado isso, principalmente nessa sociedade digital que a gente está vivenciando aqui agora. E se os nossos telespectadores forem se aprofundar, querem saber mais, pesquisar sobre o assunto, vão se deparar que é um mundo e está muito mais natural, está muito mais presente no nosso dia a dia. E o quanto que as pessoas estão carentes de afeto. Nós estamos carentes de afeto. Durante a pandemia, o índice de depressão aumentou, né? Aqui você já trouxe pessoas que falaram isso. O índice de ansiedade aumentou. Imagina uma pessoa agora, quando está saindo, está buscando alternativa, encontrou uma possibilidade de alguém, a pessoa, pum, isso desaparece. É doloroso demais, É doloroso. Né? Que enche, a pessoa fica animada, a pessoa fica motivada, feliz. De repente aquilo corta abruptamente, assim, do nada, que seria até melhor cortar do nada do que ficar alimentando desse jeito. Eu acho pior. Pois é. O ficar alimentando, sabe? Tá vendo? Eu acho pior, né? Que só de uma vez logo. Se a pessoa tiver com uma autoestima boa, coisa parecida, está num momento bom da vida, talvez ela consiga até lidar. Vai, graças a Deus, vai com Deus. Livramento. Mas muitas vezes nós somos seres humanos e depende do dia que a gente pode estar mais carente, né? Fala assim, você é carente? Acredito que nós todos temos nossos níveis de carências, um dia mais, outro dia menos. É verdade. Né?
Todo dia a gente pode ter essas alterações de humor, né, de estado de espírito. Às vezes você não está tão legal, às vezes você está melhor. Nunca é uma constância, né? Tanto é que a gente fala, na psicologia não existe o equilíbrio. Né? Não existe mesmo, Não existe né? o equilíbrio. Né? E, Elga, e assim, porque esse assunto delonga, e a gente ainda pode falar da questão do ghosting na área profissional. Isso é muito importante. Que a gente pode até falar num programa seguinte. A gente podemos, inclusive, devemos, eu acredito, porque eu acredito que é tão negativo, né? Na questão profissional, você desaparecer uma questão profissional é negativo para você, para a sua reputação. É dolorido também. Dolorido? Vamos dolorido. Falar no próximo? Vamos falar no próximo. Então tá marcado. Carlos Cantelo, sempre é maravilhoso conversar com você, iniciar a semana nesse clima, trazendo sempre coisas boas, né, para todo mundo que nos assiste e para mim aqui. Muito obrigada. A satisfação toda minha, e a gente deixa abertos os canais aqui do programa Elga e você, para os telespectadores fazerem suas perguntas, tirarem suas dúvidas. Vai ser um prazer a gente conversar sobre os temas e levar mais conhecimento. O prazer é nosso sempre ter você aqui. Até a próxima. Até a próxima. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta. A semana só está começando. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, pegue o seu celular agora, aproveita a oportunidade, aponte a sua câmera, o QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.